debate ele tem o objetivo de dar visibilidade à questão da violência doméstica contra a infância. E a nossa expectativa é que o que for visto, ouvido, discutido aqui, nos ajude, além de sermos só profissionais, mas também pessoas comprometidas com a questão da vitimização da infância. Esse debate está sendo promovido pelas equipes 49 e 67, participantes do telecurso de especialização sobre violência doméstica, promovido pelo Instituto de Psicologia promovido pelo Laboratório da Criança do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ok? As pessoas vão fazer perguntas para mim. E isso vai ocorrer depois que vocês ouvirem a fala do pessoal que compõe a nossa mesa. Tá? A gente vai fazer o intervalo do café. Tem duas coisas que eu gostaria, por favor, que vocês observassem. A primeira é que tem um manifesto contra a impunidade das pessoas que cometem violência sexual contra crianças e adolescentes. Algumas pessoas poucas não assinaram porque chegaram em cima da hora. Então, por favor, assinem agora. E o questionário que vocês receberam, não deixe de preencher e está entregando para a gente na saída, ok? Obrigado. Agora nós vamos dar início à nossa segunda parte do debate. Este debate foi promovido por uma equipe que integra as duas equipes do curso do LACRE, da USP, um curso de especialização em violência doméstica. Eu gostaria que as nossas colegas, que produziram esta manhã pudessem se levantar para serem conhecidas por todos, por favor. Aqui em Belo Horizonte nós somos em duas equipes.
que vocês receberam, nós gostaríamos que eles pudessem ser preenchidos e devolvidos no final do debate. Ele vai fundamentar um trabalho posterior que nós devemos encaminhar à USP em setembro, subsidiando dados sobre a questão da violência doméstica. Agora vamos compor a mesa do debate. Chamamos a ela o professor Gregório Brahim-Bli. O professor Gregório Brahim-Bli é médico psiquiatra, institucionalista e coordenador do Instituto Félix Guattari. Chamamos agora o Dr. Geraldo Claret de Arantes, juiz da infância e da juventude. E a psicóloga Maria Alice da Silva, conselheira tutelar da Regional Noroeste de Belo Horizonte. A psicóloga Vera Viter, secretária municipal de Desenvolvimento Social, ela não pode estar presente hoje conosco porque está doente. Bem, a sequência das falas, o critério usado para as mesmas foi o seguinte, foi o tema a ser abordado. Então, o primeiro a falar vai ser o professor Gregório Brahim-Bli, depois o juiz Dr. Geraldo Claret e a conselheira tutelar Maria Alice. Por solicitação de Vera Viter, ela pediu para que eu pudesse falar um pouco do que estamos fazendo no programa de famílias ante o atendimento a famílias com episódios de violência doméstica. A fala de cada um deles está prevista em torno de 12 minutos. Professor Gregório Brahim-Bli, por favor. Muito bom dia para todos. Muito obrigado por este convite. Meus parabéns para os organizadores que desenvolvem um trabalho muito importante. E me sinto honrado de compartilhar a mesa com os distintos colegas que aqui nos acompanham. O enfoque que me corresponde desenvolver é, em princípio, um pouquinho ingrato, não? Porque, de acordo com eu concebo, é talvez um chamado à realidade. Mas, atualmente, no âmbito cultural, a gente está um pouco habituado a que estes chamados à realidade sejam qualificados de pessimistas. E em realidade não é bem assim, porque ter uma imagem clara de como as coisas são, ou pelo menos de um enfoque de como as coisas são, não implica pessimismo, implica realismo e pode encaminhar a vontade de transformação em um sentido mais eficiente. Então, muito poucas coisas eu queria dizer com respeito à questão conceitual da violência e ao panorama mundial da violência. Em primeiro lugar, uma opinião pessoal muito discutível, mas que pode ser interessante desde o ponto de vista de como se lê, como se entende a realidade da violência e pode talvez evitar uma série de travas, de inibições, não? No trabalho com esse tema. Pessoalmente, de acordo com outros autores, eu considero que talvez não seja muito eficiente, conceitualmente, dividir o panorama da violência em violência e não violência. Esta é uma questão muito discutida e eu me adero a uma leitura da questão, porque
depende de como se define violência. E eu acho que tem uma violência produtiva, uma violência criativa, uma violência transformadora. E tem uma violência reprodutora, reprodutiva, antiprodutiva, não? Conservadora, etc. Em algum momento a gente chamou a primeira de violência, com B de Brasil, não? No sentido de uma violência que está a serviço da vida. E a segunda, uma violência, é dizer, uma vis, uma força, como se diz em latim, que está contra a vida. E então, se se parte desta ideia de que não tem violência e não violência, de que tudo é violência, só que depende de em que sentido está encaminhada, a gente pode dizer que existem graus de violência, quantitativos, qualitativos e, sobretudo, a serviço de a vida ou contra ela. Essa é uma primeira observação, porque muitas vezes se interpretam as atitudes assim passivas, ou as atitudes omissas, ou indiferentes, ou as atitudes benévolas, dito no sentido de não indignadas, como se fossem atitudes não violentas, e que essa seria a linha para a produção, a invenção de uma sociedade mais humana. Infelizmente, a história demonstra que não é bem assim, e que até as grandes estratégias, os grandes acontecimentos políticos chamados não violentos, supongamos Gandhi, ou suponhamos Mandela, exercitavam um determinado tipo de violência, mas era uma violência a serviço da subsistência, do crescimento de quem o merece, porque esse crescimento não se faz sem um certo grau de destruição do que está aí e se opõe a esse crescimento. Outra coisa que eu queria destacar é que lo que me parece uma questão conceitual digna de consideração é o estatuto da família por relação à sociedade. Não? Nós temos aprendido que a família é a célula básica da sociedade e isso nos leva a uma certa concepção do espaço familiar, do espaço social, como se fossem dois espaços relativamente separados, cada um deles com leis próprias, causas e efeitos próprios, e com um tempo próprio, de maneira tal que se acostuma a dizer que tudo o que acontece na família vem primeiro, e o que acontece na vida social vem depois. A infância vem primeiro, a adolescência vem primeiro, a maturidade, a terceira idade vem depois. Mas acontece que esse tempo cronológico e essa concepção do espaço são falsos em termos de a luta a serviço da vida e da plena realização, tanto do âmbito familiar como do social. A família está totalmente atravessada, interpenetrada com todos os fenômenos sociais, de tipo político, econômico, semiótico, jurídico, etc., etc. E por sua parte, as relações familiares, elas invadem e persistem permanentemente em todos os âmbitos da vida social, e particularmente nos matizes familiaristas das elites
dirigentes, não por casualidade se fala do nepotismo, do parientismo, dos trens da alegria, etc., que são fundamentalmente familiaristas no mau sentido da palavra. Então, eu acho que qualquer consideração acerca da violência negativa exercida sobre as crianças, os adolescentes no seio da família, ela, sob nenhum aspecto, pode desvincular-se do funcionamento da vida social ampla e do mundo, tal como o mundo está atualmente. E vice-versa também. Digo isto porque muitas vezes a especialização em estrutura e dinâmica da família, ou criança e adolescente, leva, como toda especialização, a uma leitura muito circunscrita, muito específica, e a modos de operar um tanto tecnológicos, limitados a esse espaço, a esse tempo, e muito pobremente vinculados ao resto do que acontece na vida social e mundial. Nesse sentido, por exemplo, no filme que nós tivemos a fortuna de ver, eu me tomo a liberdade de dizer que me pareceu que o discurso mais apropriado, mais vibrante, mais esclarecedor foi dessa moça, dessa jovem, que falou ao final, fazendo clara e precisamente estas discriminações e estas conjunções que eu estou propondo. Então, só para ilustrar o que acabo de dizer, eu tenho um costume que é ilustrar as coisas não com os grandes tratados sobre adolescência e família, sino com algum recorte do jornal de hoje, a qual todo mundo tem acesso, e não tem nada de acadêmico nem de impenetrável. Então, no estado de Minas de hoje, saiu um artigo dizendo que a Amnistia Internacional, que é uma das grandes defensoras dos direitos humanos no mundo, denuncia atrocidades globais, ou seja, do processo da globalização, que são, digamos, inerentes, que são consequentes a esse processo. E dá um breve quadro de a violação dos direitos humanos no mundo atualmente. Então diz que execuções extrajudiciais em 55 países do mundo, desaparecimento de pessoas em 31 países do mundo, desaparecimento entre aspas, porque é rapto, sobretudo político, tortura e maltratamento pela polícia e outras autoridades estatais em 117 países, prisioneiros de consciência ideológicos, de pensamento em 87 países, prisões e detenções sem acusação ou julgamento em 53 países, assassinatos deliberados e arbitrários de civis, tortura e tomada de reféns por grupos oposicionistas armados em 31 países. E a Amnistia afirma acreditar que os verdadeiros números em todas estas estadísticas são bem maiores e conclui que nenhuma parte do mundo está livre destas violações. Então, para concluir e resumir, o que queria dizer é isto. Nós, pelo menos, sabemos de 4 grandes declarações dos direitos humanos. Todas elas envolvem privilegiadamente as crianças e os adolescentes. Da Revolução Norte-Americana, da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, a democratização inglesa, e finalmente, em 1948, a grande Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como conversava aqui com um distinto companheiro de mesa, um juiz especializado nesta questão, a legislação a brasileira
e, por exemplo, a legislação esta dos direitos universais do homem, provavelmente é imelhorável, é maravilhosa. O problema é que existe uma grande oposição aqui entre a ordem jurídica, que é esplêndida, e a ordem fática, que é monstruosa, e que, apesar do enorme desenvolvimento das forças produtivas, das potências não criativas do mundo, ela quase se pode dizer que tem ido piorando desde o final da Segunda Guerra Mundial até agora. Então, essa conclusão faz que, resumindo, eu queria dizer que o trabalho que esforçadas organizações, sacrificados cidadãos fazem para o cumprimento dos direitos da criança e adolescente, que nunca serão suficientemente elogiados, eles têm que partir da base de que não se desenvolverão sem luta, porque a situação atual é quase bélica, e não se desenvolverá sem uma associação política estreita com todas as forças da sociedade que estão a favor da violência, é dizer, da força vital. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Gregório Barrembly e passamos a palavra ao Dr. Geraldo Claret de Arantes, do Juizado da Infância e Juventude. Caras e caro colega da mesa, senhoras e senhores, começo por onde o professor começou. Encontros como esse realmente enchem a gente de adrenalina e fazem o nosso sonho ficar cada vez mais colorido, mais vivo. Porque, como ele bem ressaltou, é na mão da sociedade, na mão dos operadores jurídicos, na mão dos operadores sociais, né, dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos professores, dos estudantes, é que nós vamos achar o problema, a solução para o problema que a gente se encontra inserido hoje da convivência harmônica e da procura de uma convivência feliz. Eu me sinto no judiciário, né, para até dar uma alusão ao momento que a gente passa de Copa do Mundo, como de um goleiro solitário. O judiciário, ao contrário do que muitos pensam, ele é acionado justamente quando a sociedade falhou. Quando todos nós falhamos como cidadãos, como as entidades governamentais, não governamentais, deixaram a situação chegar a um ponto onde o judiciário seja chamado a aplicar a lei, principalmente no caso de violência. A violência ocorreu, há que se proteger a vítima e há que se punir o agressor. E aí então o judiciário é acionado. É a última etapa. E não raras vezes também falhamos. A legislação do Brasil hoje é uma das mais avançadas do mundo. O artigo 227 da Constituição Federal é de uma clareza absoluta. Não há nada mais claro, mais cristalino do que o artigo 227. Nós aprendemos na escola de direito que quando se faz uma lei, todos vocês podem ver que as leis são curtas, são claras. Não existem leis, um artigo de lei não vai indefinidamente tipificando uma situação. Normalmente é uma frase, 2 ou 3 no máximo. A lei não usa termos inócuos. Toda palavra que existe numa lei, ela tem uma vontade do legislador. Para isso existe a técnica judiciária. O artigo 227 fala assim: é prioridade absoluta o atendimento à criança e adolescente. Por que será que o Constituinte quis usar prioridade e absoluta? Ele podia usar só um dos dois termos. Ele usou os dois, para mostrar a cogência dessa lei. Que primeiro os governantes têm que cuidar das crianças e do adolescente,
que aí está o futuro do nosso país, e depois as demais políticas. Lamentavelmente, não há vontade política para que isso aconteça. Há uma omissão de cabo a rabo, do governo federal, governo estadual, governo municipal. Vergonhosa. Eu, quando vou aplicar uma sentença a um adolescente infrator, e nós temos em Belo Horizonte 14 mil processos, eu fico num drama de consciência muito grande quando eu tenho que pegar um menino que deu um pulão ali na Avenida Paraná, por exemplo, e roubou um vale-transporte. Ele agrediu a lei, ele tem que ser punido. Mas os governantes que não cumprem a lei cogente, absoluta, que manda que lhe dê recurso para os meninos serem educados, para que deixem um CEIP, que hoje está lá virando um depósito de adolescentes, para que manda 7 Lagoas, onde os instrutores têm que tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar os adolescentes a serem reinseridos. Por quê? A proteção ao patrimônio, a nossa tradição ocidental de proteger o patrimônio representado naquele Vale Transportes e beneficiar os grandes que não cumprem a lei da mesma forma, que infringem a lei da mesma forma. A violência é a mesma. Então a nossa indignação é essa: o Poder Judiciário de Minas Gerais não permanecerá omisso frente a isso. Nós estamos inaugurando uma nova etapa onde o Judiciário vai exigir dos governantes que simplesmente cumpram a lei. A violência doméstica, além daqueles fatos narrados no filme que deixam a gente tão revoltados, tem outras facetas. E quando eu estava imaginando, quando eu recebi o convite, eu lembrei muito de um filme que não tem nada a ver com essa violência formal do Titanic, né? Porque a nossa luta é a luta contra um iceberg. Porque os casos que nos são relatados são apenas a ponta do iceberg. O resto do iceberg não nos chegam ao conhecimento. Porque nenhum pai agressor, nenhuma mãe agressora, nenhum irmão agressor, nenhum vizinho agressor, nenhum patrão agressor vai chegar ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar e dizer: eu sou um agressor. Então é um inimigo silencioso. Nós só não somos Dom Quixote porque o nosso inimigo não é moinho de vento. Ele é vivo, ele existe, ele está agredindo todos os dias. E a violência não é só essa violência sexual que nos agride tanto. Aliás, ontem, até na televisão, no SBT, mostrou-se um caso também onde uma filha já tem a segunda filha do seu pai. Isso demonstra que isso é cada dia mais comum entre nós. Mas existe também outro tipo de violência, que é a violência subjetiva, que é tão grave quanto, que é a opressão, que é o constrangimento, que é um constrangimento maior e a opressão maior e até uma violência maior do que uma família colocar o seu menino de 10 anos carregando o seu bebê recém-nascido para pedir esmolas nas ruas de Belo Horizonte, debaixo de sol, debaixo de chuva, e nós podemos andar nas ruas de Belo Horizonte hoje e vamos contar quantas crianças de 10, 11, 15 anos carregando bebês recém-nascidos. Alguns dos senhores e senhoras que aqui estão presentes acham que esses bebês vão sobreviver à intempérie? Quantos deles vão chegar aos 10 anos para repetir o ciclo? Quer violência maior do que essa, de usar bebês para pedir esmola? E todo o nosso aparato do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo, todos nós. Por que nós não temos condição de usar essa vontade que está aqui, de todos nós que estamos aqui, transformar isso em realidade e corrermos atrás e falar assim: eu não vou passar minha vida em branco, eu não vou passar minha vida sem fazer nada, eu vou contribuir de alguma forma. E eu sei que quem está aqui hoje tem esse desejo. É porque não quer se omitir, não quer colocar a cabeça no travesseiro e dormir a paz de quem cumpriu o seu dever. Então nós temos que transformar a nossa indignação em atos concretos. Cada um de nós, se conseguimos fazer apenas recuperar um adolescente, uma criança, proteger uma criança ou um adolescente, nós já estaremos cumprindo a nossa parte. Mas é importante, eu conversava com o professor, que uma das coisas que eu aprendi da antiga luta da resistência democrática de tantos anos atrás para agora, para a operação jurídica,
foi uma coisa que me deu muito alento, me deu muita vontade, muita adrenalina para lutar. É de que o tamanho do problema do menor, do adolescente, é muito menor do que a gente imaginava. A gente sempre falava em 30 milhões de menores abandonados, milhões de menores nas ruas. Não é assim. Os menores de rua que não têm núcleo familiar, como tão bem sabemos hoje, né, depois da democratização nós conseguimos abordar, principalmente o Poder Executivo, abordou essas crianças, as cadastrou e etc., são contadas, não é tão grande. Então o problema da criança e do adolescente não é insolúvel. A questão das verbas também não são verbas astronômicas, não estamos pedindo bilhões de dólares. As crianças e adolescentes pedem pouquíssima verba, são verbas quase das migalhas do poder. São verbas muito pequenas para a sobrevivência deles, para a reinserção deles. Agora, no plano concreto, como é que nós fazemos então para que a gente consiga diminuir a questão da violência doméstica? Em primeiro lugar, lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina a todos, como dever legal, que notifiquem ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público ou ao Ministério Público qualquer ato de violência objetiva ou subjetiva contra a criança e adolescente. Isso é, principalmente médicos, professores, educadores de uma forma geral e todos aqueles que têm contato com crianças e adolescentes são responsáveis legais pela notificação. E a ausência da notificação é infração administrativa punível. Ela implica muitas vezes em nos colocar como pessoas até um pouco ácidas, né? Um pouco críticas demais dessa estrutura de atendimento. Mas eu fui salvo pelos meus dois antecessores, né? Que o professor Valente coloca, inclusive, com muita precisão, que o apontar as questões da realidade, né? Por difíceis que seja estar falando, por difícil que seja a gente estar apontando, às vezes, até um pouco acidamente, criticamente, né, demais, leva a uma transformação. E é nesse espírito, né, que então eu vou estar pontuando algumas dificuldades que o Conselho vem vivenciando. Né, eu quero lembrar, eu achei muito interessante a fala da advogada, eu não guardei o nome dela, isso, em que ela coloca que para o Estado aplicar as medidas, né, judiciais, ele precisa de espaços para aquele atendimento. Da mesma forma é o Conselho Tutelar. Para aplicar as medidas de proteção previstas no Estatuto, é preciso que esses espaços adequados de atendimento estejam viabilizados, funcionando. Né? Então eu vou estar falando a partir desse lugar de conselheira. Eu até me esforcei, assim, pessoalmente, com meus botões, tentar falar uma coisa mais genérica, mas de fato eu estou muito atolada, muito dentro desta prática, é só daqui mesmo que eu acho que eu vou conseguir falar. Então eu espero que vocês façam esse exercício de ampliação, né? De sair da questão do conselho e jogar para uma coisa mais ampla. O Conselho Tutelar é um espaço que, ao intervir, ele tem a possibilidade de diagnosticar a clientela, a rede de serviços e o sistema como um todo. Né? Daí, inclusive, a gente ser essas pessoas, às vezes, um pouco difíceis. Então, quando a gente é notificado de alguma violação, o primeiro passo é a gente verificar se de fato aquilo ocorreu. Né? E muitas vezes, então, como inclusive foi colocado nesse vídeo, né, acho que pela doutora Viviane, então o conselho recebe, ele verifica se aconteceu, então, como diria o Lacan, um instante de olhar aquela questão, houve mesmo? Né? E daí, então, a gente vai buscar medidas imediatas. Às vezes é um tratamento médico, que é a primeira coisa, antes até de ver mais nada, vai encaminhar para um tratamento. E às vezes, se essa medida não é necessária, ou se já ocorreu, né, esse tratamento, a gente encaminha então para o IML, já começando ali a montagem, a tentativa de montagem de algum processo, digamos assim. Conforme a gravidade da situação e após a avaliação do grau de risco para a criança, a gente pode, por exemplo, abrigá-la. Né? Então, eu estou dizendo a vocês, nós vamos utilizar, ao trabalhar no conselho, toda uma rede de atendimento. Olha, já possibilidade de um atendimento médico, um pouco depois um abrigo, né, que é uma medida mais pertinente à assistência social.
E se ela já está abrigada, muitas vezes isso é comunicado a nós também, né? Então, a gente sabe que o Estatuto prevê no artigo 130, como medida cautelar, o afastamento do agressor do lar. Porém, essa medida demanda uma definição jurídica, né? E que na prática nem sempre se efetiva, sendo de difícil cumprimento pelo agressor e sua família, né? O meu tempo é mais curto até do que eu pensava, tem várias questões, vou ter que ser mais rápida. E depois a gente entra num processo de tentar compreender. Nós olhamos, verificou, existe mesmo, então a gente vai compreender um pouco quais são as causas, por que aquilo acontece, se acontece com muita frequência, com que intensidade, como que se dão as relações entre aquela família, né, na família. Então nós vamos buscar identificar os fatores determinantes, porque é a partir da identificação desses fatores que a gente vai então estar estabelecendo alguma medida de proteção naquele caso, né? Então eu vou até pular, tem aqui um pouco que eu acho que seria mais específico da violência, mas eu vou até pular. E o fato é que o conselho não se equivale à função terapêutica, não é instância de julgamento, não é instância policial nem de assistência social. É um espaço de recebimento de notificações e de busca de ressarcimento daquilo, através dos espaços existentes, né, da rede de atendimento. Esses instrumentos, os terapêuticos, os estudos sociais, são úteis para nós, para a gente direcionar o foco da avaliação e decidir sobre a medida de encaminhamento da sociedade. O Conselho faz um diagnóstico sumário da situação e encaminha para os serviços e programas executar a sua decisão. E antes de encaminhar, a gente tem uma questão que a gente lida com sujeitos, né, divididos, alienados muitas vezes, né, na sua vontade, onde o desejo ele é mais premente. E isso implica que a gente, então, tem que estar trabalhando, que a lei por si só, se ela funcionasse, né, doutor, seria maravilhoso. Se fala, não faça e aquilo se cumprisse, nem precisava de nós, né? Eu acho que tudo estaria muito claro, era apenas informar. Então, a gente precisa estar trabalhando um pouco com esse sujeito, a implicação dele naquela questão que ele vivencia, né? O que ele traz, por que ele está naquilo, né? E tentar, então, trabalhar com ele minimamente a vontade, a aceitação de se mover, de interromper, de sair da repetição, e após o que, então, é necessário encaminhar para essa outra instância. Então, o conselho trabalha para essa pessoa até ele se abrir para a vontade de mudar, né? E aí o conselho, então, precisa dessa rede, que eu já falei, né? Para estar encaminhando nesse momento. Então, a gente orienta, a gente aconselha, informa a família quanto à lei. Porém, a gente percebe que isso não basta para interromper o ciclo, né? Aquela questão, não adianta só informar, saber conscientemente. O sujeito até absorve essas orientações, mas ele até se dispõe a não repetir, né, essa conduta violenta, mas essa questão de ser dividido, então, geralmente, essa mudança não é aceita com tanta facilidade. E, então, a gente sabe também que o tratamento da violência doméstica é inócuo se a gente tratar apenas do agressor ou da vítima, separadamente, né? Que essa mudança se dá e é necessário tratamento no âmbito familiar, do grupo familiar, porque tem ali, são relações, inter-relações que estão difíceis, né, prejudicadas. É um sistema que precisa ser trabalhado. Então, a gente, para isso, encaminha para a saúde mental, né, para estar lidando com essas pessoas, com essa família. E aí a gente depara, então, com a necessidade de uma reestruturação desses serviços na saúde pública, porque hoje a gente não conta com serviço público de atendimento ao grupo familiar e poucos são os profissionais preparados para lidar com famílias abusivas. Muito poucos nessa questão da saúde mental. E eu penso, né, pessoalmente, que os centros de saúde deveriam contar com equipes básicas de saúde mental dispostas ao atendimento do grupo familiar ou de grupos de famílias, né, além de saber lidar e compor grupos e até trabalhar individualmente também. Essas pessoas precisam estar aptas para o atendimento aos alcoolistas e drogaditos, né? Aceitando, inclusive, que a família é espaço privado apenas enquanto não violar ou ameaçar a integridade de suas crianças e adolescentes. Quando se torna violenta e abusiva, a família deve sofrer intervenções profissionais, as quais devem ser focadas na família primordialmente e a partir desse enfoque nos seus membros. Se a saúde mental não acolhe os encaminhamentos do conselho, né, dentro de uma perspectiva do tratamento,
fica-se apenas com a possibilidade de punição para o sujeito e para as famílias. Porque o que vai ocorrer disso, não se tratou, não houve modificação, não parou de violentar, é preciso que se tome uma medida que seria judicial aí. As famílias incestogênicas reclamam tratamento, e também as violentas, né? Reclamam tratamento, recursos materiais e contenção, o que requer ações nas áreas jurídica, social, médica e psicoterapêutica. Juridicamente falando, né, a gente vivencia algumas dificuldades quanto à punição dos agressores, pois isso demanda comprovação dos fatos, o que geralmente é difícil de conseguir, principalmente se tratando de violência sexual. Muitas vezes ocorreu de tudo, menos a penetração. Você leva no IML, o que adianta? Né? Como é que vai se comprovar que aquela criança vem sofrendo um abuso reiterado e por anos às vezes? Né? Então isso é uma questão. E a justiça a gente sabe, até conversa com algumas pessoas, né, da área, falar que é por aí que ela funciona em cima de fatos comprovados. Então a gente pensa que é importantíssimo estar ouvindo e acreditar na palavra da criança, e que a justiça fizesse, que no jurídico se fizesse isso com mais, talvez com mais frequência, com mais constância. Quanto à promotoria ou juizado da infância, sentimos ser grande a lentidão nos processos, nos procedimentos, levando a prolongamento, por vezes, desnecessário da institucionalização da criança ou exposição ao risco e à violência por falta de definição mais ágil da sua situação jurídica. O Dr. Edson Seda sugeriu para nós, no último contato que a gente teve com ele, a criação de entidades de atendimento aos casos de violência. Em Belo Horizonte também não existe entidade específica de atendimento, onde, com equipes técnicas, essa entidade, com equipes técnicas capacitadas, cuidasse dos casos, fazendo o estudo social, levando a um parecer, né? E que, inclusive, com um programa de colocação familiar, como é previsto no artigo 90. Porque hoje essa colocação é feita pelo juizado, né? E não existe um programa que trabalhe, que antecipe essa ação para o juizado, e que esse programa pudesse apenas peticionar o juiz a definição, que o juiz apenas decidisse sobre se coloca ou não em família substituta, definir sobre a tutela, adoção e a guarda dessa criança. E a gente fica pensando, aí me faz pensar no SOS Criança, está em fase de reordenamento, né? Está sendo discutido o que vai ser. Por que não ser um programa assim, com uma equipe maravilhosa como a SOS conta, né? Uma equipe capacitada, cheia de especialistas nessa área, né? Que poderia estar, quem sabe, isso é uma sugestão pessoal também. Por vezes, a questão da miséria é o ponto mais sensível como propiciador da violência. É necessário, então, disponibilizar recursos sociais básicos como alimento, moradia, emprego, programas de geração de renda. É doloroso demais, a gente chega, né, na casa, então esses de extrema miséria são casos que você chega e fala, olha, esse vai demorar muito até eu sair, porque a impressão que você tem que o buraco é fundo, né, muito fundo. E quando a gente demanda recursos, isso é uma coisa que ainda precisa ser melhor estruturada, né, em Belo Horizonte. E a gente fica pensando, então, quem sabe através do próprio programa de famílias, né? Eu ainda tenho muita esperança nesse programa que está sendo implantado e que ele venha a ser mais arrojado no sentido dos recursos materiais. Porque também a gente percebe que ao trabalhar com família abusiva, se a gente não tiver alguma coisa também para oferecer mais concreta a essa família, fica muito difícil até a sua relação com ela. Né? E a possibilidade de fato de você conseguir que ela resolva a caminhar, né? E também eu acho que é fundamental esse programa de família, né? Porque a gente percebe o seguinte, eu fiz está me impressionando que eu estou terminando, um pequeno levantamento, né? E a gente percebe o seguinte, que, por exemplo, dos casos atendidos, uns 4, 5% são casos de violência sexual, mas na grande maioria são os casos de abandono, negligência e, assim, por exemplo, a falta do pagamento da pensão, de não registro dessa criança. Isso daí soma talvez uns 80% dos casos, que é uma violação, é uma grande violência, uma falta muito grande dessas famílias de compreender qual que é o seu papel, né, junto a esses filhos. E isso o programa de família também pode nos ajudar, eu acho que já tem trabalhado nesse sentido. Então, acho que é fundamental também estar reordenando as entidades existentes, né? No sentido de que as mulheres foram
chamadas ao mercado de trabalho, houve uma mudança social muito grande e as entidades não se aparataram para isso. Então as crianças ficam, na sua maioria, sozinhas em casa. Né? Então é preciso que as entidades, que a sociedade assuma e arque com esse ônus de ter tirado as mulheres do papel de mãe delas, estava lá cuidando muito bem. Então agora tem que responder de alguma forma, respaldando também com recursos sociais, nesse sentido. E acho que outra coisa que eu acho fundamental, mais um pouquinho só, é a questão da articulação. Até existem muitos espaços, existem alguns espaços, né? Mas muitos desarticulados, né? Muita dificuldade da gente trabalhar em conjunto e articuladamente, dizer, olha, está acontecendo, me ajuda aqui. Quer dizer, há instâncias separadas, né? Acho que a gente precisa clarear melhor o papel de cada um, o conselho do seu, o judiciário do seu, as entidades, cada um no seu, e cada um cumprir melhor o que faz, para que a gente, cumprindo bem a sua parte, tenha clareza de qual que é o do outro e saber quando trocar e como se articular e somar os esforços, né? E outra coisa que eu queria colocar é só mais uma, é a questão da necessidade de maior divulgação do Estatuto, né? De ter estratégias nesse sentido, para todo mundo saber, né? Porque o que acontece? Não adianta a gente esperar, por exemplo, ter uma grande expectativa com relação ao judiciário, ao conselho tutelar, porque isso é relativo à questão legislativa. A gente precisa de medidas educativas dos adultos, de medidas sociais, onde mobilize a sociedade no sentido dela ser participativa, dela pressionar para que as coisas ocorram também, né? E de medidas administrativas, de implantação dos espaços necessários, de mudança a nível das instituições. E aí sim, a lei via acudir, né, o Conselho Tutelar enquanto representante dessa lei, com essas outras instâncias funcionando. Senão realmente fica complicado. Eu vou fechar só com uma fala que eu achei muito engraçadinha, que é mais ou menos isso que eu queria deixar, que foi a Eugênia Gabriela, nesse vídeo, alguns de vocês não viram porque não foi até o fim, onde ela fala de um provérbio chinês. Muitas pequenas coisas, feitas em muitos pequenos lugares, por muitas pessoas miúdas, podem mudar a face do mundo. Gente, como a Maria Tereza falou no início, ela estava aqui com a responsabilidade de coordenar mesmo. Mas com o imprevisto da Vera Victor, ela acabou se tornando, acumulando a função de representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, mais especificamente do Programa de Família. Então, com a palavra, a psicóloga Maria Tereza Fonseca. Bem, então nesse momento eu mudo de lugar, né, porque eu estava como telealuna. Bem, o Programa de Famílias, como a Alice já disse, ele é um programa muito novo, né? Ele começou em agosto do ano passado, ele tem 9 meses. Mas ele é uma resposta concreta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ao que nós observamos em relação às conferências municipais da assistência social e da criança que vocês acompanharam ano passado. O que significa isso, né? Fazendo até essa relação com políticas públicas. As nossas políticas, elas são muito fragmentadas, elas dividem o indivíduo, o sujeito social em pedacinhos, né? Historicamente, elas têm sido assim, e certamente que não é à toa. E trabalhar com crianças e adolescentes se coloca que é necessário trabalhar o grupo familiar. Grupo familiar esse que pode ter o desenho que tenha, contanto que as pessoas se percebam como família, é assim que nós a respeitamos, como grupo familiar. E o que tem isso a ver com a questão da violência doméstica? O grupo que nós consensuamos junto aos conselhos tutelares, que nós iríamos priorizar o atendimento, e nós estamos em 3 regionais, na Oeste, Noroeste e Leste, estamos começando no Centro-Sul, temos muitas ainda, são 9 regionais, como todos sabem, são famílias com episódios de violência doméstica. Essas famílias, né, elas recebem uma medida do Conselho Tutelar, nós já estamos também recebendo casos do juizado, até ontem eu estive com os técnicos lá, nós vamos sentar para criar um fluxo de trabalho, inclusive.
Então, como é que é? Nós atendemos enquanto grupo familiar. Eu acho que isso já é um diferencial. A gente não atende o pai, ou a mãe, o responsável, a criança. A gente tenta entender, junto com essas famílias, essa repetição da violência. Porque essas famílias repetem uma violência da qual elas são vitimizadas também socialmente, né? Não é à toa, apesar de conhecermos que a questão da violência doméstica, ela não é um privilégio dos pobres, ela atravessa todas as classes, mas não é à toa que este público que vai ao conselho ou ao juizado é um público pobre, né? É um público que já não é cidadão em geral. Então, é essa o diferencial. Nós entendemos que essa família pode ter entornos diferentes daqueles idealizados ideologicamente como família estruturada. Nunca as percebemos como desestruturadas, né? E entendemos também como um sujeito coletivo de direitos. E aí que entra o nosso trabalho. Como? Primeiro, mobilizando. E isso não é um fato sequencial, é muito mais um didatismo, né? Porque as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Eu sempre lembro daquela piada dos apastos que o professor sempre fala, que as coisas, a realidade, ela é sempre toda, não é pedaço, né? Então, o que é? A gente trabalha muito o desejo de mudança, de uma cultura de morte que está instalada e repetida nessas famílias, por uma cultura de vida. Nós acreditamos muito que essas famílias, quando apoiadas, elas têm condições e competência de construir resoluções para os seus problemas. Isso é uma coisa que nos caracteriza, é acreditar com quem nós estamos trabalhando. Segunda coisa, a questão da simetria. Se por um lado a gente sabe que toda relação de violência, seja qual for ela, impõe uma assimetria de poder entre seus pares, nós, enquanto políticas públicas, enquanto órgãos governamentais e não governamentais, porque políticas públicas não é privilégio de governo, né? Nós temos que entender que nós temos que trabalhar de uma forma simétrica. Temos que capitalizar recursos, né? Temos que capitalizar boa vontade, formação, capacitação e formação para nós trabalharmos juntos. E isso não é fácil, porque a nossa cultura organizacional, ela é de portinhas, né? Cada portinha trabalha o seu programa e desconhece a portinha ao lado. Eu brinco dizendo que não tem nada melhor do que eu vejo nas portas em geral de todas as secretarias, de quase todos os lugares, que traduz a questão dessa cultura de organização. Abra a porta sem bater e mantenha a porta fechada. Para mim, isso diz tudo. É difícil uma portinha de qualquer organização que não tenha um lembrete desse, né? Uma outra coisa para a gente também entender é que nós temos que trabalhar essa família no seu entorno, no seu contexto. Então, no mínimo, nós temos que trabalhar com a comunidade na qual ela está inserida. E isso, o programa está muito atento, nós já estamos começando isso na Regional Oeste, inclusive nós temos pessoas já da Comissão Executiva Comunitária que está trabalhando a questão da família, ainda de uma forma tímida, insuficiente, mas já é um começo. As pessoas já estão mobilizadas para isso. Nós temos que trabalhar essa comunidade porque é necessário que ela seja uma rede de proteção e de apoio a essas famílias e também, quando necessário, de contrição, né? Então, a gente está observando isso, por exemplo, na Regional Oeste, nós fizemos um seminário com representantes comunitários e perguntamos a eles por que eles poderiam trabalhar junto com o programa de famílias. E nós ficamos até muito surpresos quando eles priorizaram 3 ações: informação, formação e acesso à rede de atendimento, conhecimento dessa rede. Eu acho que isso é algo que é muito interessante, porque essas famílias, elas precisam ampliar o capital relacional e a comunidade precisa estar se capacitando, se informando para responder por esse papel, né?
Então, até o momento, a gente tem muitos parceiros, mas eles ainda não são parceiros suficientes. A gente vai ter que ampliar. Mas eu digo que a gente já está aprendendo um bocado de coisas e que pode ser um caminho em termos de a gente não fragmentar mais as políticas públicas e ter essa família, o grupo familiar, como um eixo orientador e coordenador de ações. Obrigada. Bem, conforme foi dito, o debate está aberto. Agora são 11h20 e a previsão é que vá ao máximo até o meio-dia. É isso, Vicente? Então as perguntas podem ser encaminhadas por escrito, então as pessoas chegarem até o microfone. Bom dia para todos, os participantes, bom dia, pessoal da mesa. Doutor Geraldo Clarion, eu fui convidado para trabalhar no SEAD, que é Centro de Atendimento Adolescente, no bairro Lindéia, né, nos infratores. Eu gostaria, né, se o senhor pudesse, me informar, né, a quem recorrer para saber, de fato, quando estará em funcionamento pleno, né, aquele órgão, aquela instituição, né? E também os porquês que até agora não está funcionando. Obrigado pela pergunta, dá oportunidade para a gente realmente esclarecer. Recentemente, nós tivemos um caso em Belo Horizonte, onde uma empregada doméstica, aliás também adolescente, uma babá, agrediu um bebê recém-nascido, né? Foi inclusive tema dos noticiários de rede nacional. E todos ficaram muito espantados. Por que aquela menor infratora, aquela adolescente infratora, não foi punida de uma forma mais severa? Ela recebeu uma punição e ela foi recambiada para a cidade de origem dela. E o motivo é um só. Nós não temos em Minas Gerais uma instituição correcional para adolescente infratora do sexo feminino. Se um de nós, ou nossas mães, ou nossos filhos, forem assassinados no centro da cidade hoje, lamentavelmente nós ainda vamos ficar indignados, porque a adolescente assassina, infelizmente, não tem onde ficar. O Estatuto veda que sejam colocadas em penitenciárias, junto com adultas, né, sob pena de crime de responsabilidade, que dá de 2 a 4 anos de reclusão. Então ninguém vai mandar uma adolescente infratora para uma penitenciária. Respondendo objetivamente a essa pergunta, aquele centro que esperamos que seja modelo foi retirado de um traficante de droga pela Justiça Federal e já numa prova, professora, desse intercâmbio entre as diversas áreas, o que era impensável há 10 anos, cada um na sua portinha, né? O juiz federal, que não tem nada a ver com o juiz estadual em termos de organização, ligou para o doutor Tarcísio e disse o seguinte: olha, eu tenho uma casa, vamos junto. E ele, com todo o relacionamento que tem com o Poder Executivo Municipal, entrou em contato com a Secretaria e juntos fizeram aquele centro lá. Está prontinho. Agora estamos esperando que a Prefeitura, naturalmente, passe pelos entraves, né, burocráticos e de verbas, para que entregue. Da nossa parte, o que nós fizemos foi, junto com a Prefeitura, entregar o centro. Ele, lamentavelmente, está fechado, né? Nós não sabemos ainda sequer para onde, qual vai ser o objetivo de lá, que tipo de infrator que vai lá. Se vai ser para infratoras do sexo feminino, que nós não temos um lugar, se não a casa de abrigo do SOS, mas que é um abrigo, não é uma entidade correcional. Se é para liberdade assistida, porque nós não temos lugar para entidade assistida, nós temos que contar com a colaboração de entidades particulares, mas também não tem verbas. E tem um outro problema gravíssimo, que ontem eu até achei muito estranho num programa de debate de televisão, onde uma jornalista falou: olha, teve um caso de crack
Né? Que bom que em Belo Horizonte só existiu esse caso. Nós precisamos não deixar isso entrar como no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu estou com vontade de ligar para ela, para ir lá no juizado, ficar um dia comigo lá. Né, professor? Para ver o que acontece, o desespero que a gente fica. A hora que chega um menino lá, o menino é bom, o menino é intrinsecamente bom, é um adolescente bom, só que caiu nas malhas do crack e quer matar o pai. Quer matar a mãe, porque o crack faz matar mesmo. O crack é uma droga terrível. E nós, lamentavelmente, às vezes fica parecendo que a gente é muito crítica, mas a gente não pode, todos nós, em todas as áreas de poder, nós não podemos perder a capacidade da gente de se indignar, sabe? A gente vê tanta coisa falando de conselho disso, conselho daquilo, e poder judiciário, e poder executivo, e nós não temos nenhum curso, nenhum lugar para colocar um menino, uma vaga para colocar um menino que seja viciado em crack. Apesar da imprensa falar, não, nós temos, liga para o número não sei o que da Secretaria da Justiça. Achei muito bonito ontem esse debate. Liga para lá que vocês vão ser atendidos. E o que eu falo para as mães que vão procurar a gente? Esse lugar, talvez, quem sabe, poderia ser deixado emergencialmente para os meninos que estão naquela crise, né, aquela depressão, mas eu não sei, quer dizer, está indefinido, não sabemos ainda o que vai ser feito lá, né, sabemos das dificuldades, de verbas, de entraves. Eu me limito à questão legal. Eu não aceito a questão de, não como pessoa, né, como juiz da vara da infância e adolescente, aplicador da lei, eu não aceito a desculpa de que não há verba. Voltando ao que eu estava falando, a gente aprende na escola que na lei não existem palavras inócuas. Né? O artigo 227 da Constituição Federal, que é tão ajudado para a gente quando a gente está defendendo os interesses da gente, diz o seguinte: a prioridade, que é uma palavra forte, não é? Prioridade. Ele ainda foi enfático, o legislador constituinte. Prioridade absoluta. Então, quer dizer, eu sei da dificuldade dos entraves burocráticos e etc., mas nós estamos esperando realmente que seja entregue para a gente, para que seja definido o que vai ser, como vai ser, etc. Tenho certeza que vai ser um passo importante, tenho certeza que vai ser um lugar muito interessante, mas eu não saberia, porque o juizado já entregou a obra, agora nós estamos aguardando que seja mobiliado e o projeto que vai ser feito. Não sei se alguém na mesa tem alguma outra informação sobre o centro, acho que não. Mas realmente nós estamos aguardando. Mas foi muito bom, porque a gente precisa pressionar, porque nós temos muitos adolescentes precisando de ajuda. Quando a gente fala de violência doméstica, vários, dependendo da ação ou do sujeito que está praticando, que trabalha para o combate da violência, ele tem um olhar, não é? Quando a gente fala de violência doméstica, para o pessoal, quando a gente fala de violência doméstica, ou melhor, quando a gente usa o termo violência, para quem trabalha com direitos humanos, por exemplo, a primeira violência que vem na cabeça é a violência policial. Se a gente vai falar de violência para o movimento feminista, é a violência contra a mulher. Se a gente for falar de violência para o movimento negro, do qual eu sou militante, é a violência racial. Se a gente fala de violência para quem trabalha com criança e adolescente, né, o conselho tutelar, etc. e tal, já é esse olhar da violência contra criança e adolescente. Daí o primeiro desafio que eu acho nosso, que trabalhamos com a questão da violência, é conseguir conceituar a violência de forma que vai caber todo mundo. A racial, a de gênero, a de criança e adolescente, porque é perigoso quando a gente começa a especificar só eu do movimento negro, tratar a violência como uma violência racial. Eu acho que daí, é essa coisa que a Alice coloca, e coloca muito bem, o grande desafio é a gente conseguir fazer, eu não sei se uma rede, o que seria, construir um órgão efetivo de combate às violências. Ou construir uma rede, que eu adorei essa palavra, professor, que é a bioviolência, né? Que é essa forma de quem luta para estar combatendo as pessoas que são os atores, para estar combatendo esse sujeito terrível que é a violência. Agora, se a gente pensar também em violência enquanto um exercício de poder, quem trabalha essa fala muito bem, eu acho que uma das melhores escritoras que eu já li ainda, é a professora Eliette Safiotti, ela usa uma expressão muito interessante. A violência enquanto exercício de poder, ela vai trabalhar relações de forças. Ora, se trabalha em relações de força, é claro que a violência não é permanente no sujeito, ou o poder não é permanente no sujeito, ele vai ser dialético. O que acontece também, ela usa uma expressão interessante, é comparar a violência com a potência. Evidente, sendo dialético, vai surgir o momento da impotência.
Nossa Bem-vinda e a Casa Abrigo Sempre Viva, que a equipe está aqui também presente, quando a gente vai parar para analisar as violências, a gente percebe que o sujeito que está no momento da impotência, ou seja, quando ele perde a dita força, né, que é a tal da violência, ou o poder, quando ele perde esse poder, automaticamente numa sociedade patriarcal, isso acontece predominantemente pelos homens, o que não dá para estar sustentando tal situação. Daí vem a violência de gênero, não é? A violência contra a mulher. E eu faço esse recorte, gente, porque não dá para a gente pensar na criança e adolescente sem pensar, enquanto a mulher também, a mãe, que está passando por esse processo de violência. Não é? Quer dizer, daí eu acho que é uma corrente que vai desencadeando essas coisas, né? E aí, essa coisa da potência, o poder-potência é tão séria que a Ilexa Fiotti ainda cita duas situações das relações incestuosas. Uma primeira, que ela fez uma pesquisa nacional sobre violência doméstica na criança e adolescente e caracterizou que nas classes pobres, quando a violência ocorre, nas relações de incesto, a vítima, claro que todas as duas têm problemas emocionais gravíssimos, mas a primeira, da classe pobre, a vítima tem um comportamento mental ou emocional diferenciado da classe rica. Isso porque a pobre, geralmente, ela é ameaçada com faca, tesoura, ela é obrigada a praticar aquela relação incestuosa. Enquanto que na classe rica, a vítima muitas vezes é seduzida para estar se apaixonando pelo pai, e daí o processo também de culpabilização, né? Eu me apaixonei, me envolvi, e até descaracterizando um pouco a questão do crime e da participação do agressor. Isso também porque a violência é cheia de armadilhas, a gente está sempre caindo nelas, e muitas vezes fazendo um discurso contra a violência, que na verdade reforça as ações de violência. Bom, eu quero partir para a minha pergunta rapidinho. O desafio, é porque são inquietações mesmo, e a gente fica louco para estar comentando, o desafio que eu acho é esse que a Alice coloca, não é? É criar uma rede de combate à violência, e todas as facetas da violência. Como é que é isso? Eu não sei. Eu acho que nós, no movimento negro, nós temos uma rede de combate à violência contra a mulher negra, que ela é internacional, mas daí as diferenças também de cultura é muito complicado. Ela funciona, mas é um desafio, muito difícil. Qual que é o caminho para a gente não estar trabalhando com esses fragmentos? Né? Qual que era a melhor estratégia? E eu queria fazer uma pergunta bem objetiva para o juiz que está aqui presente, eu esqueci seu nome, desculpa, para o juiz geral que está aqui presente, que é o que a gente esbarra sempre na hora da bem-vinda. Quando a mãe está vivendo violência doméstica, consegue fugir da casa sem levar os meninos, porque não deu tempo, porque se ela não fugir ela vai morrer, ela chega no bem-vindo sem as crianças. Aí a gente corre para o conselheiro tutelar para conseguir buscar esses meninos para levar a mãe para o abrigo, né? A coordenadora do abrigo daqui, a Marcinha, tem a equipe da Casa Abrigo toda aqui, e lá no abrigo ela fica 90 dias. A mulher que corre risco de vida, que não tem para onde ir, ela vai ficar no abrigo. E já pegamos casos também de relações incestuosas, que a mãe denunciou e que ela quer sair correndo com os meninos. Bom, se a mãe chega lá no bem-vindo, que é o lugar que faz a triagem para mandar a mulher para casa, e não pegou os meninos, a gente corre atrás do conselho para fazer um mandado de busca e apreensão. Depois de um tempo, quando a gente consegue rapidinho mandar, que demora um tempo, mas quando a gente consegue, pega os meninos dessa casa, está com o pai, que muitas vezes é traficante, alcoólatra, não tem condições de ficar com esses meninos, e consegue levar para a mãe, a gente começa a sofrer uma pressão absurda de ameaça de morte no bem-vinda, porque o pai tem um tal do pacto poder. Como é que é isso? Né? Então a gente esbarra na lei, que parece, do Geraldo aqui, muitas vezes ela é muito contraditória, né? Quer dizer, a lei de um lado, ela garante umas coisas, mas do outro lado também ela deixa a gente entre a cruz e a espada. A gente não tem muito caminho. Então eu queria perguntar objetivamente qual que é o caminho, como é que é esse procedimento, porque eu acho que falta muita capacitação para a gente também que trabalha com isso. A gente vai muito na boa vontade, no entusiasmo, na emergência, e não tem muita informação para estar agindo direitinho sobre isso. Então eu queria ver essa coisa efetivamente, como que é essa coisa do mandado de busca e apreensão e a questão do pacto poder, como é que ela fica nisso? Obrigada. A questão do pátrio poder, ele vem do direito romano, por isso que está pátrio, mas deve ser entendido não só como o poder do pai, como o poder da mãe. E agora, nós temos um entendimento também, que isso já está cristalizado, de que não a palavra está errada também, não só do pátrio poder, mas é pátrio dever, e não pátrio poder. Né? O Estatuto da Criança e Adolescente dá um enfoque novo nas relações de família. Todas as vezes que um juiz vai analisar uma questão posta a seu julgamento, o enfoque é sempre do direito da criança. O interesse dos pais deve ser resolvido na vara de família. Na vara
da infância e juventude vai ser sempre observado o que for melhor para a criança. Então, com relação às ameaças do pátrio poder, podem ficar tranquilos. Por dois motivos. Primeiro, que a tendência é muito maior, até por uma questão mesmo sócio-psicobiológica, a tendência da criança é ficar com a mãe. Né? Ficar com o pai é a exceção. Né? Então, depois do mandado de busca e apreensão cumprido, o pai só vai poder reverter isso a partir do processo judicial. É bem verdade que a gente tem sido cauteloso ao conceder o mandado, porque a experiência da gente lá é muito ácida. Muitas vezes chega uma versão para a gente e depois, a hora que a gente dá o mandado e vai ver o que aconteceu, a versão é outra. Então, a gente tem que verificar com muito cuidado. Mas, via de regra, nós estamos decidindo rapidamente. Por exemplo, esse mês de junho eu estou no plantão. Não raro, eu sou acionado na minha casa, 1 hora, 2 horas da manhã, para resolver esse tipo de problema e a gente resolve no mesmo dia. Tá certo? Com relação às ameaças, é muito simples. Recebeu ameaça? Juizado Especial Criminal, que funciona 24 horas por dia, lá no Fórum Lafayette, no primeiro andar. Vai lá e diz o seguinte: eu estou sendo ameaçado. Pronto. O Ministério Público, ou o juiz, vai mandar chamar a pessoa, ele vai ser processado e julgado rapidamente. Porque o Juizado Especial Criminal está funcionando também de uma forma eficiente. Então, as coisas têm que se resolver por esse lado, tá certo? A mãe tem a proteção do mandado e as ameaças têm que ser julgadas criminalmente. O pátrio poder, como a palavra diz, não existe. O poder, aliás, que não é poder, que é dever, é do pai e da mãe. Então, o pai não tem nenhum direito sobre a mãe. Quem vai decidir quando houver litígio envolvendo a criança é o juiz. Pois não. Existem 2 perguntas, eu vou... Pois não, com muito prazer. Eu vou procurar ser breve para que eu possa... Primeiro, tem uma aqui dizendo que a chamada interpretação errônea da Bíblia é questionável. Talvez o agressor, por não ter outro meio de justificar a sua ação, quer saber que sabe estar errado, utiliza a religião para apoiar seu ato. O que a gente pensa sobre isso? Eu acho que está se referindo àquela passagem, me parece que dos provérbios, não sei, que o pai que poupa a vara não ama seu filho. Talvez seja isso. Acontece que a linguagem bíblica deve ser entendida não literalmente, como sabemos, senão a gente estaria doendo a 3ª costela, não é verdade? Mas então não é por aí que a gente deve interpretar. Aqui a gente não vai entrar na exegese bíblica, mas eu acho que o que estão querendo dizer é que aos pais compete orientar os filhos com limites. Agora, esses limites não incluem o castigo corporal, que é abolido na maioria dos países e também entre nós. Né? Então, a pena corporal para os filhos é absolutamente proibida, e não é porque uma religião ou outra religião vai interpretar a Bíblia ao pé da letra que seja permitido. Então, conclusivamente, a religião não se mistura com o Estado. O Estado proíbe a pena corporal. Agora, do ponto de vista orientativo, o que a gente vê é uma confusão muito grande hoje do politicamente correto e do politicamente incorreto, e principalmente em casais em separação, que querem comprar os filhos com a ausência da palavra não. E o que fazem realmente é jogar os filhos para uma ação, um processo no Juizado da Infância e Juventude, ou, quando completam 18 anos, uma ação penal. Porque quando a família não mostra os limites para os filhos, o Estado vai mostrar. E o Estado é muito rigoroso e a aplicação da lei é muito dura. Então, o limite tem que ser colocado com amor, com carinho, excluindo-se a questão da pena corporal, que é banida pelo Estado brasileiro. Com relação ao como o Judiciário pretende agir contra o Estado que não assume o seu dever e implantar os esforços acessórios para atendimento e encaminhamento de crianças e adolescentes, como reza o ECA? Como a sociedade pode lutar para que isso aconteça? A pergunta é oportuníssima, é muito boa. Recentemente, o Ministério Público propôs uma ação contra o Estado de Minas Gerais, para que o Estado de Minas Gerais construísse entidades correcionais para adolescentes. O juiz de 1º grau
juiz da Vara da Infância e Juventude, acho que foi o Dr. Tarcísio, deu ganho de causa ao Ministério Público e condenou o Estado de Minas Gerais a construir, me parece que 7 centros, tá certo? E então o Estado foi condenado. A partir de uma sentença condenatória, se o Estado não cumprir a sentença, como qualquer outro cidadão, o governador vai sofrer as sanções da lei, inclusive pessoalmente. Acontece que nós estamos em Minas Gerais, nós ainda temos que caminhar muito para a separação de poderes e etc. O Estado recorreu e no Tribunal de Justiça de 2º grau, que é formado por juízes de 1º grau quando é promovido, por advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil e por membros do Ministério Público, que é ligado ao governo do Estado também, organicamente, embora seja independente, rejeitou a sentença de 1º grau, dando ganho de causa ao Estado, dizendo não, o Estado não é obrigado a construir esses 7 centros. Então, como fazer? O judiciário, o juiz não pode agir de ofício, o juiz mesmo não pode, ele não pode fazer nada. Aliás, a sociedade cobra muito do juiz. Por que o juiz não faz isso? Por que o juiz não pode agir de ofício? Ele tem que ser provocado por alguém para que ele dê a sentença. Então, como a sociedade pode fazer? Seja através de um advogado particular, seja através de um advogado da Defensoria Pública, que agora vem um fato positivo do governo do Estado, acabou de contratar mais, não sei se 100 e poucos defensores, e até o final do ano vai contratar mais 200. Quer dizer, lá no juizado nós temos a Defensoria muito atuante, ou através do próprio Ministério Público, e através do Ministério Público acionar o Judiciário para que obrigue o Estado a fazer determinada coisa, ou deixar de fazer alguma coisa. Pode ser através de uma ação civil pública, através de uma entidade, pode ser pessoalmente, nós temos 1000 caminhos. O caminho é esse. E o cidadão brasileiro precisa aprender, e isso sim nós precisamos importar do primeiro mundo, precisa aprender a observar as leis, né? E aí a justiça e questionar. Então, objetivamente, como fazer o Estado observar a lei? Entrando na justiça através dos defensores ou do Ministério Público, exigindo o que seja feito, né? Qualquer coisa, por que não é cumprida nesse sentido? Entra com mandado de segurança, mandando que o governo faça isso imediatamente, sob pena de responsabilidade, através do Ministério Público, ou através de um defensor, ou através de advogados de entidade. Obrigado. Eu sou Beatriz, eu trabalho no programa Miguelinha, sou educadora social. E diante dessa rede que está se formando e que está tanto se falando que é necessário formar uma rede para que trabalhem juntos, para que dê maior possibilidade de que o trabalho também seja melhor desenvolvido, isso, aquilo e tal, eu tenho um pedido a Maria Alice, tá, em particular, porque eu sei e a conheço, né, ela deve não me conhecer, mas eu a conheço e sei que o conselho, ou melhor, ela como conselheira, ela faz com que o conselho onde ela está funcione e funcione de maneira que nós sintamos atendidos pelo que nós colocamos lá. E nós temos problemas com outros que não funcionam. E nós sabemos que essa rede, ela às vezes é tão complicada quanto formar e quanto fazer com que ela funcione realmente de fato na hora, porque às vezes ela dá a mão, mas por fora ela desagrega. E às vezes isso fica um pouco difícil, porque se você dá a mão à frente e você tira por trás, você não sabe com quem contar. E nós temos esse tipo de problema. Eu gostaria de parabenizar a Maria Alice e ao mesmo tempo pedir, já que ela, né, está no conselho onde ela trabalha, né, muito bem, o sinal, eu gostaria de que você, Maria Alice, como uma conselheira que funciona, sabe, fizesse para nós o máximo que você pudesse, no sentido de fazer clarear na cabeça dos seus colegas que o conselho também, né, esses conselhos que não estão funcionando, por favor, funcionem, porque nós precisamos de vocês. Bem, a pergunta
que recebi diz que gostaria que eu exemplificasse os dois tipos de violência que citei no início da minha dissertação. Eu trataria de sintetizar o máximo possível, não? Uma primeira questão que gostaria de talvez aprofundar um pouquinho do dito na minha dissertação é a seguinte. Quando a gente examina a Declaração de Direitos Humanos, Universal de Direitos Humanos, que inclui e contempla também os direitos das crianças, dos adolescentes, das famílias, é muito difícil a gente acrescentar-lhe ou tirar-lhe algo. Não quero dizer que seja uma lei definitiva, porque não existe isso, não? Mas está muito bem feito e dá uma considerável garantia de uma vida humana, social, absolutamente digna para todos. Aquela famosa frase, não? Aquela famosa proposta utópica que dizia: a cada qual segundo suas necessidades e a todos segundo suas capacidades. Não? Acontece que não tem nenhum país, por isso que li estas estatísticas, cujo direito fundamental, é decir, cujas constituições nacionais e cujos códigos dependentes das constituições nacionais tenha adoptado com plenitude essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por outro lado, não tem nenhum país que os aplique em sua forma, como o doutor falou, de prioridade absoluta. Não tem. Então acontece que tem uma contradição fundamental, não, entre esses dois tipos de direito: o direito universal, o direito humano e os direitos nacionais, não, os direitos civis, etc, etc. Essas contradições são inúmeras, mas a gente, com este processo de globalização, se não entendeu agora qual é o âmago do problema, eu acho que não vai entender nunca. Porque o problema é muito complexo, é problema de poder, é problema de prestígio, é problema de desejo, como foi dito. Mas, historicamente, o problema atual é de dinheiro. Tem uma coisa que se chama equivalente geral dinheiro, que neste momento preside, não, dirige, impera a enorme maioria das operações da vida social. Se não as anula por completo, as subordina. E é o dinheiro dentro de uma lógica do capitalismo mundial integrado que tem como finalidade fundamental produzir mais dinheiro. Esse é o objetivo. Que o dinheiro produza dinheiro. O valor de uso é secundário. O valor ético, moral, político, etc. Bom, se fala muito e tem muita gente que luta por isso, mas não é o valor prevalente. O valor prevalente é que o dinheiro faça dinheiro. Pronto. Então, o que acontece? Que essa dominância, essa hegemonia, está tornando-se cada vez mais poderosa. Tanto é assim que ela subordina aos Estados nacionais, não apenas aos povos, sino aos Estados nacionais. Sendo que o Estado Nacional é a entidade que tem o monopólio do uso da força para colocá-la a serviço da justiça. Não sei se estou sendo claro. Então,
a violência desse axioma de que o dinheiro produz dinheiro é uma violência que se apoia em um direito universal, que é o direito da propriedade. E o direito da propriedade, assim entendido e utilizado, é justamente aquele que impede que a força de trabalho, os meios de produção, os consumidores, os distribuidores, os seres humanos em geral, coloquem a economia a seu serviço e não eles a serviço dessa economia, cuja finalidade essencial é que o dinheiro produza dinheiro. Então, o que acontece? Que assim sendo, não, os meios, digamos, aceitos, os meios legais, os meios, digamos, chamados não violentos, são insuficientes para combater essa lógica. E eu acho que se deve apelar em determinados momentos a outro tipo de violência, que é uma violência que eu não sou um expert, mas me parece que está contemplada juridicamente. Por exemplo, a violência da manifestação pública, a violência a protesta, a violência da organização popular para golpear no único lugar onde a entidade condutora de todos sofre, que é no bolso. Porque antes o capital estava interessado em força de trabalho barata, em extração de matérias-primas baratas, em uma legislação que lhe fosse confortável para poder pagar pouco, etc, etc. Neste momento, devido a uma enorme série de transformações, o capital está interessado fundamentalmente no consumo. Então, quando se quer obter uma condução político-econômica que cumpra a lei e que respeite ao cidadão como ser humano e não como puramente agente econômico para fazer dinheiro, tem que haver organizações públicas para dirigir o consumo, para orientá-lo politicamente, para não comprar das empresas que têm uma imagem social ruim, não comprar das empresas que se sabe que corrompem ao governo e ao Estado, não comprar as empresas que não têm uma política laboral e familiar adequada. Esse tipo de violência é o que chamo violência, não? Porque, por exemplo, para concluir, se faz muita coisa, e eu sou um especialista no assunto, com a questão do incesto, em termos da violência sexual, não? Embora que algo foi aclarado a respeito. Não sei se os senhores assistiram um filme que chamava La Luna, um filme de Bartolucci, famoso, em que um menino afetado por a ausência de um pai corre grave perigo de cair vítima, tanto de consumo de drogas, não, de cocaína, como de propostas transexuais, etc, etc. E o percurso do filme chega a uma situação que ele está em uma crise de abstenção de cocaína e a mãe, desesperada, consegue tirá-lo da crise, dando-lhe o seio. É um menino de 18 anos. Isso configura incesto. O incesto não é apenas genital. E foi terapêutico, porque o menino conseguiu passar essa crise, não? Então, essa história do incesto, há que tomá-la entre aspas, não? Os psicoanalistas exageram muito com o assunto do incesto. E incluso as relações sexuais normais, elas têm um componente de violência que parece inevitável. A violência da penetração, por exemplo, não? Que se não tiver certo charme, certa energia, se torna entediada. Pelo menos é o que dizem os usuários, não? Então,
o problema não é tanto o incesto. O problema é o ódio. O problema é a dominação. O problema é o desprezo pela vida humana. O problema é a imposição, não? E, neste momento, o nome último da imposição é o dinheiro. Tanto é assim que, se seguimos neste caminho, eu espero que não, mas tem quem diz que nada vai conseguir resistir ao poder do dinheiro. Se a gente coloca o dinheiro utilizado desta maneira, não? Orientado no sentido de apenas produzir mais dinheiro, com independência absoluta de outro emprego social. Podemos tomar miles de exemplos, mas para não estender-me mais, quando nós falamos do problema dos adolescentes e as drogas, problema gravíssimo, seríssimo, o que o doutor mencionava, é engraçado, não? Porque a gente trabalha em clínica e sabe perfeitamente a quantidade de adolescentes toxicodependentes que tem em Belo Horizonte e a quantidade de alcoólatras que tem em Belo Horizonte, sem ir mais longe, não? Então tem mil formas de diagnosticar, de intervir, de articular intervenções, etc., que são absolutamente indispensáveis, assim como foi mencionado. Mas não podemos deixar de pensar que o capital da indústria da droga, o capital mafioso, se está integrando organicamente aos orçamentos nacionais e internacionais. No último plebiscito que foi feito na Suíça, para que o povo decida se a Suíça tinha que denunciar os capitais negros da droga depositados no país, o povo suíço decidiu que não. Então, este apodrecimento geral do mundo em torno do dinheiro tem que levar a que todos os agentes que cuidam da vida humana saibam organizar a luta, não, em termos específicos, jurídicos, psicológicos, sociológicos, etc., mas também de luta política, no sentido de bater onde dói. E onde dói está bastante reduzido, no voto e no consumo. Por isso digo que a ação tem que ser, como é, muito empenhosa e muito local, mas tem que ser política, porque senão isto não se soluciona. Muito obrigado. Agora nós passamos a palavra a Maria Alice. Eu queria responder rapidamente a Beatriz, né, que coloca da questão do funcionamento dos conselhos e a gente dizer a ela que a gente vem conversando muito os conselhos tutelares, os conselheiros, junto com o conselho municipal, às vezes à parte, em reuniões só de conselheiros, sobre a questão da nossa função, da nossa atribuição, né? E temos trabalhado intensamente na busca dessa compreensão. Não acho que a gente, inclusive nem o Noroeste está 100%, né? A gente fica muito angustiado, inclusive com isso que o doutor Claré coloca inicialmente, de forçar o Estado a estar cumprindo o seu papel, o seu dever frente às políticas públicas. A gente sabe que tem uma parcela aí também de obrigação da gente, né? Que a gente não tem cumprido tanto. A gente talvez esteja atuando muito no atendimento direto e tentando participar dos diversos espaços, né, de discussão e de formulação das coisas, mas a gente ainda se cobra muito e temos muito a caminhar. É uma instância nova, né, onde está sendo construída ainda a identidade dela, do conselheiro. E a gente tem trabalhado, sim, em capacitações internas, onde a gente mesmo tem levado a discussões, mas tudo é muito complicado mesmo, né, até que se estabeleça. Me fizeram algumas perguntas e assim, a gente está lutando junto, no sentido de compreender melhor. Não acho que
talvez, né, no nosso conselho, a gente teve um diferencial, que hoje até a gente está apontando para a SMDS como uma possibilidade e uma necessidade até, nós estamos discutindo com o Conselho Municipal e com a Secretaria, a possibilidade de criação de uma equipe técnica de assessoria aos conselhos tutelares, né? No sentido de que para o conselheiro não se exige nenhum grau de escolaridade na nossa lei, e porque a gente percebe que é uma função extremamente complexa mesmo, onde então essa equipe estaria capacitando em serviço e assessorando mesmo esse fazer, né? Mas isso está em fase de discussão, a gente nem sabe ainda se vai ser aprovado. Mas a gente propôs isso, foi uma proposição da nossa regional mesmo, porque nós tivemos essa experiência de ter durante quase 2 anos um supervisor para nós, o que possibilitou que nós conseguíssemos hoje estar trabalhando enquanto conselho, sem maiores questões internas, né, desse conselho, que possibilita um pouco mais de produtividade, com toda certeza. Aqui tem uma pergunta: o que você acha que impede campanhas preventivas sobre o fenômeno da violência doméstica? Eu acho que é principalmente que a gente vive uma cultura, além dessa questão do dinheiro, né, que hoje está dentro da prefeitura, principalmente, que é o órgão responsável pela questão do município, né, pelos atendimentos no município, uma questão financeira que está estrangulando bastante, tudo que você propõe, tudo que se coloca, falta verba, né? O senhor disse que não acredita nisso, mas a gente tem vivido isso assim, até nas horas do motorista que trabalha conosco, né? Coisas básicas mesmo. E então isso tem sido uma realidade também. Mas principalmente eu acho que a gente vive uma cultura que é uma cultura médica curativa. Nós não temos uma cultura da prevenção, né? Da intervenção a nível primário, né? Que seria aquela coisa mais educativa. Não se valoriza a questão educacional. Então todos nós, até por um excesso de demanda onde a gente trabalha geralmente, acaba atendendo os casos que já estão sofrendo, né, que já estão detonados, né, num nível já mais adiantado de problemática. E a gente vem percebendo isso. No conselho, eu já coloquei isso aqui para vocês, é impressionante, por exemplo, se 4% dos casos são de violência sexual, se 25%, 30% são de violência física e a psicológica também nessa faixa, você pode colocar que, se você soma as questões do abandono, da negligência, do não registro, das diversas formas de violência que você pode ter com a criança, em termos do não cuidado, da não execução do papel materno e paterno, ela soma a maioria com toda certeza. Então isso para mim é muito preocupante, e isso implica em ação educativa, não há outra forma, além de subsídio material, com toda certeza, todas as outras coisas, mas uma questão educativa aí que falha e que está precisando demais de acontecer. Nós estamos vivendo o que chama modernidade, outros até dizem que é a pós-modernidade, né? Onde houve uma relativização muito grande nos valores, e a mídia não cessa de trabalhar em contrário, digamos assim, né? Colocando valores que não são valores da própria cultura do nosso povo, mas que vem massificando e matando essa cultura, né? Onde as relações se tornam um pouco complexas mesmo. Eu acho muito impressionante, né? A questão da negligência e do abandono. Simplesmente as crianças estão sem pai e sem mãe, né? Numa grande maioria. É uma coisa bem complexa mesmo, que eu acho. Então eu acho que precisaria sim, né, dessas campanhas. Acho que falta verba, falta a gente também priorizar isso, né, como fundamental. Aqui vem um outro que é muito próximo, diz que 8 anos de estatuto ainda não conseguimos retirar a palavra menor do vocabulário no trato com a criança e adolescente. Como conseguiremos mudar a mentalidade nacional com relação a este público, né? É a questão, quer dizer, você trabalhar com as famílias, com a sociedade de uma maneira geral, a criança enquanto sujeito. A criança não é sujeito de nada, a criança é assujeitada o tempo inteiro, né? Então nós vivemos numa sociedade dessa. Então é menor mesmo, ela é menor em todas as circunstâncias, está refletindo o que vive na realidade, né? O que a gente vivencia. E quer dizer, como mudar? Eu acho que com campanhas, com pessoas, né? A gente se unir em todos os níveis, em todos os espaços de atuação que a gente tiver, a gente está trabalhando educativamente e tentar trabalhar, né, com os conselhos que definem aí
as políticas, que se defina a questão da divulgação e das ações educativas como prioridade, né? Não só o atendimento. Falou-se pouco de violência sexual pelas mulheres, as crianças e adolescentes. Citou-se pais, padrastos e avós, com apenas participação de uma mãe. Na realidade, não existe violência por parte das mulheres, ou dentro de uma cultura marxista, tais fatores não são vistos como violência? Machista, está escrito marxista. Machista, né? É, provavelmente. Bom, no conselho, o que a gente vê muito, né, são casos em que a mãe, ela é, como nesse caso relatado, ela acaba sendo cúmplice, não chega nem tanto a essa coautoria, eu acho que eu não vi ainda, né, a mulher nesse quase que de coautoria do ato, né? Mas ela participa nessa cumplicidade silenciosa. O tempo todo, a dificuldade muito grande de sair, né, desse lugar, de romper com aquela situação, porque ela também é extremamente submissa a tais circunstâncias. Então, não sei, provavelmente existe, mas realmente não aparece muito não. Né? Não sei se porque não denunciam, não sei dizer. Como ajudar o violado? Né? É uma questão que a gente vivencia todos os dias, né? Como ajudar? Quer dizer, a gente tenta, todo o trabalho que o Conselho faz, ao encaminhar e tudo, é no sentido de cessar aquela violação e de estar, então, com essa criança ou esse adolescente que foi violado, é de estar encaminhando para o tratamento, né? Geralmente na saúde mental ou outros que houverem demandar. Se a coisa não conseguir cessar muito de imediato, é inclusive proteger, estar abrigando essa criança, apesar de que foi uma questão que eu não coloquei, a gente ainda vivencia algumas dificuldades com relação ao abrigar, né? Porque hoje ainda não tem, os abrigos ainda não estão reordenados de acordo com o ECA, não se disponibiliza vagas. Então, muitas vezes, a gente abrigar uma criança, a gente fica com a dupla consciência, né? Você está tentando proteger e violentando ao mesmo tempo, né? Nesse momento, a gente comete violência também. Mas, muitas vezes, você diz qual a violência menor aqui, né? Então, a gente opta. E a gente tenta de todas as formas, quer dizer, através da ajuda a essa família, incluindo em programas, né, tanto a nível do tratamento como programas de auxílio e tudo que for possível, né, a partir daquilo que eu coloquei. A gente vê qual a causa mais determinante e começa por ela. Se a questão é material, às vezes, inclusive, é uma cesta básica naquela hora é que vai cessar. Eu me lembro, aqui não é um caso de violência sexual, mas eu me lembro de uma menina que me impressionou muito, eu nunca esqueci essa história. Chegou no conselho, ela tinha 2 anos e meio. Com a boca dessa altura, assim, inchada. A mãe tinha dado uma tamancada. Então, a creche levou ao conselho, dizendo que eram reiterados aqueles espancamentos e tal. Quando foi... E a menina com pavor da mãe, né? Então, a gente providenciou todas as coisas. IML, foi levar e tal. E quando foi perguntar para a mãe, né? O que está se passando? Por que bater dessa forma, né? Então, ela colocou o motivo daquele dia é que a menina havia tomado o leite que era da filha menor. Né? Quer dizer, uma criança de 2 anos e meio não tinha direito a um copo de leite, porque ela já comia outras coisas. Né? E a irmã não. Então, quer dizer, você vê que quer dizer, é um caldo de questões que estavam ali ocorrendo. Tinha uma questão de briga pela guarda e uma série de outras. Né? Uma briga familiar, que geralmente é assim, uma soma de fatores. Mas, naquele momento, a questão era material. Né? Então, houve um privilegiamento disso e depois foi se trabalhando as outras questões. Quer dizer, é por aí. A gente espera ter momentos em que tem entidades ou espaços específicos de encaminhamento disso. Os conselheiros, inclusive, não somos todos, né, muito aptos a estar lidando, e nem é nosso papel. O atendimento, assim, do tratamento, a nível de continuação desse tratamento. Né, teria que haver os espaços que cuidassem disso. A gente apenas diagnosticar, ver o que está havendo e ter para onde encaminhar e aquilo der sequência. Né? E ajuda, inclusive, com a punição do agressor, quando é possível punir. Tá? Você colocou que a saúde mental ainda não assumiu a questão da violência enquanto prioridade nos serviços oferecidos. Atualmente, na saúde mental, se prioriza como demanda de urgência os psicóticos, egressos e neuróticos graves, indo de encontro com a reforma psiquiátrica. Uma vez que, se pensarmos no conceito de saúde mental, ao invés da miséria, cabe-se tudo, inclusive casos de crianças com problemas escolares.
Acredito que dentro da priorização da saúde mental, a questão da violência deve entrar no caso de risco, sendo assim, na neurose grave, quadro de prioridade, né, que é a neurose grave ou psicose. Penso que falta articulações nos serviços e não que a saúde mental não assumiu essa questão. Como você vê essa questão? Eu penso que essa questão da prioridade, eu nem coloquei, da prioridade feita pela saúde mental, porque isso vem causando questões. Quer dizer, eu acho que é a questão da universalidade dos direitos, né? O Estatuto prevê a universalidade, a inclusão universal. E o que acontece? A saúde mental, até por dificuldade própria de não ter gente para tudo, ela priorizou. E priorizou exatamente os neuróticos graves, os psicóticos, né, os regressos, para evitar a internação. Está correto? Está. Mas só que com isto, esse priorizar exclui. Então, excluiu daí esses meninos com problemas de comportamento, as coisas que estão no início, que para mim teriam uma possibilidade de tratamento muito mais efetiva. Então, esse menino, para receber o atendimento na saúde mental, muitas vezes, ele tem que se tornar um caso grave, ele alcançar essa proporção para chegar lá. Né? Então, eu não sei se a questão básica também seria essa de assumir, não assumir. Eu acho que é assumir no sentido de que é uma especificidade e de que precisa de uma intervenção mais específica e mais adequada. A gente vê muito, eu não sou contra Freud, não, eu sou até uma certa estudiosa até de Lacan, né, em termos da psicanálise. Mas eu me pergunto se o divã, se ele é adequado na saúde pública. Né? A questão de assumir a prioridade é assumir enquanto uma modificação na proposta de atendimento. Não se atende famílias. Isso eu posso falar, até já questionei a própria saúde mental no último seminário que esteve, porque é uma questão que me incomoda, eu sou psicóloga, e me incomoda porque é uma demanda que existe muito grande de atendimento. Se não for por ela, nós vamos punir numa alta saída. E o que acontece? A saúde diz, nós tratamos, quando o menino tem tratamento, a gente atende a mãe. Não é por aí. É uma questão específica de atendimento ao grupo familiar e de intervenção nas inter-relações. Porque não adianta só a criança mudar, só esse agressor. Há ali relações que voltam e aquilo cai e a coisa não anda. Então, acho que é assumir no sentido de uma mudança na postura terapêutica. Assumir no sentido de que, quando você atende caso, inclusive no consultório particular, e que você é notificado, você está percebendo que está ali ocorrendo abusos gravíssimos naquela família, mas como ela está pagando por fora, e como existe uma ética da psicologia, do segredo, da preservação aí desse sujeito, né? Geralmente não se mexe nisso, não se denuncia e fica apenas com o tratamento e o abuso ocorrendo, vou tratando e... Quer dizer, como que fica isto? Né? É nesse sentido que eu quis colocar. Eu acho que tem que mudar mentalidade. A gente está num momento em que tem que mudar a mentalidade. Criança e adolescente tem que passar a ser sujeito. E sujeito de direitos, se possível for. Para finalizar o nosso debate, faltam 2 perguntas a serem respondidas. Então, doutor Geraldo. A pergunta é com relação aos cartórios, a gratuidade da certidão de nascimento. Pergunta como pode ser mantida uma contradição nos órgãos da própria justiça, que exige às vezes a declaração no impresso da carência da pessoa de pagar. O que acontece é o seguinte, a lei é recente, essa lei da gratuidade. E existem algumas leis que realmente têm resistência para pegar. Né? Agora, a lei vale, a lei está valendo. O resto, tudo, é enrolação para tentar tomar dinheiro dos outros. A relação é a mesma de um supermercado que cobra a lei do preço. É a mesma de qualquer lesão com relação ao direito do consumidor. Né? Eu, do meu ponto de vista, acho que até esse impresso, aí tem entendimentos divergentes de doutrina, acho que é necessário o impresso de um órgão público dizendo que a pessoa é carente. Agora, o meu entendimento pessoal é no sentido de que, da aplicação de uma lei de 1960, que diz que basta a própria declaração da pessoa. Então, para mim, a lei é muito clara. Chegou no cartório e falou assim, eu quero a minha certidão de nascimento que eu não posso pagar. O cartório não pode se recusar. Como fazer? BO
boletim de ocorrência e depois ressarcimento através do juizado especial criminal até os escrivães perceberem que eles estão agindo contra a lei. Tá certo? Esse é imediato. Agora, a médio prazo, isso vai acabar, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está lutando, né, a duras penas, tá? Se esforçando para fazer valer a lei de que os cartórios devem ser preenchidos através de cargo público de concurso de provas e títulos, né? E deixem de ser uma entidade privada que a pessoa atende do jeito que quiser, aquelas filas enormes, né? Um desrespeito ao cidadão, e que passe a ser através de concurso de títulos e de provas e títulos. Isso já está praticamente aprovado, tem umas resistências aí, mas isso a médio prazo vai ser regularizado. Objetivamente, a lei existe e é para ser cumprida. A certidão de nascimento não se paga. Me foi feita uma pergunta, a seguinte: para evitar a política de portinhas, entre aspas, não é necessário também um programa, um trabalho arrojado de mobilização dessa outra comunidade, ou seja, destes órgãos desarticulados? Claro que é, né? E talvez seja o mais difícil disso tudo, né? Porque na SMDS, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nós criamos o que a gente chama de Grupo de Referência da Família na SMDS. São representantes de cada diretoria que estão se encontrando mensalmente para discutir interfaces de ações em torno da questão da família. Porque nós não queremos ser mais uma portinha, não interessa que os outros programas encaminhem as famílias, aquelas consideradas, entre aspas, desestruturadas, difíceis, problemáticas, para o programa de famílias. O nosso movimento é justamente o contrário. O programa entrar em cada diretoria, em cada programa que já existe, e estes possam assumir as famílias dos seus usuários. Então, por exemplo, Miguelim é meninos e meninas de ruas e suas famílias, e assim é todo esse movimento. Eu até brinco que se nós formos bem-sucedidos, e tomara que nós possamos ser, né, que em médio a longo prazo o programa de famílias não vai precisar mais de existir, porque ele já teria cumprido o seu papel de fazer contaminar tudo que já existe, tendo a família como eixo de referência, né? Mas é um trabalho duro, dentro e fora também, não é uma coisa fácil não. Agora, eu, em nome da comissão organizadora, quem que é essa comissão? Como vocês sabem, é o Célia, a Graziela, a Marcela, a Márcia Marília, Margarete, a Maria Beatriz, a Rosalva, Sônia, Vicente e eu. Agradecemos, né, a presença de cada um de vocês, agradecemos ao Dr. Geraldo, ao professor Barrimpli, a Maria Alice, a doutora Maria Alice, agradecemos o apoio do CRP, né, da SMDS, do Instituto Félix Guattari e do Simpro MG, que possibilitaram que nós fizéssemos esse encontro. Obrigada.